Ok, então o exame geral da cabeça. Primeira coisa que a gente precisa saber é a anatomia básica das suturas cranianas. Não dá para a gente entender as malformações cranianas sem decorar se a gente não sabe a anatomia das suturas. Porque as craniosinostoses são justamente o fechamento precoce dessas suturas, ok? Então, na cabeça do recém-nascido, o que a gente vai ter? E na nossa também. Nós vamos ter os ossos não fundidos. Por que os ossos não são fundidos? Porque a gente nasce com o nosso sistema nervoso, ou seja, o nosso encéfalo, imaturo. Porque se nós nascêssemos com a cabeça muito grande, já com o sistema nervoso completo, não teria como a gente passar pelo canal vaginal da nossa mãe para conseguir realmente nascer. Então, evolutivamente, o que é que aconteceu? Fez com que a gente nascesse com o nosso sistema nervoso involuído, ou seja, imaduro ainda, para que a gente conseguisse passar pelo canal vaginal da nossa mãe e ter o nosso parto, que é normal, né? Então, pensando em termos evolutivos, você não tinha antigamente partos cesáreas, eram partos normais, para que, posteriormente, você pudesse, com que esse sistema nervoso ficasse maduro, né? Crescesse, e depois que ele crescesse, as suturas cranianas fazessem a sua consolidação, o seu fechamento. Então, por isso que quando o bebê nasce, o recém-nascido nasce, você não tem o fechamento das suturas. Porque se você fecha as suturas, você restringe o crescimento do encéfalo, do cérebro, né? E se você restringe o crescimento do encéfalo, você não consegue que esse encéfalo se desenvolva, evolua. E aí você vai ter problemas neurológicos muito grandes, porque esse cérebro não vai conseguir crescer para se acomodar, moldar a caixa craniana do paciente, né, da pessoa, moldar essa caixa craniana, e depois que tiver todo evoluído esse encéfalo, você tem o fechamento das suturas, beleza? E aí a gente tem diversas suturas. Nós temos as suturas que ligam toda a região sagital, ó. A gente chama isso de sutura sagital, tá vendo? Nós chamamos de sutura sagital. Essa sutura sagital aqui na região dos ossos frontais nós chamamos de sutura metópica. Aqui, ó. Nós temos aqui a sutura sagital, estão vendo? Ó? Então, daqui até aqui é a sutura sagital. Ó. Daqui até aqui é a sutura sagital. Então, a sutura sagital vai fazer com que você tenha um crescimento para onde? Para os lados. Tanto para o osso parietal direito, tanto para o osso parietal esquerdo. Então, o cérebro vai começar a crescer e o osso vai começar vindo para cá e para cá. Depois que os ossos crescem lateralmente, você tem o fechamento dessa sutura sagital. Tranquilo, né? Unindo os ossos frontais, você tem a sutura metópica. Unindo os ossos frontais direito e esquerdo, você tem a sutura coronal, ok? O encontro entre essa região frontal e essas regiões parietais, ou seja, suturas metópicas, suturas sagitais e suturas coronais, você tem a fontanela anterior, que a gente chama de bregma, né? Tranquilo até aí. Aqui, ligando o osso occipital aos ossos parietais, você tem a sutura lambdoide, ok? Sutura lambdoide. Tranquilo? Então, essa é a anatomia básica que vocês precisam saber para que a gente consiga entender as malformações cranianas. Que o bebê ele nasce com o cérebro involuído, esse cérebro ele precisa crescer. Para esse cérebro precisar crescer, você tem que ter as suturas não fundidas ainda, para que você consiga crescer para frente, para trás, para um lado, para o outro e para cima. Não é isso? E se você cresce para os lados, é porque você tem uma sutura sagital aberta. Se você cresce para frente, é porque você tem as suturas coronais abertas. Se você cresce para trás, é porque você tem a sutura lambdoide ainda aberta. A fusão precoce de uma dessas suturas vai fazer com que você restrinja o crescimento em uma das direções. Se você restringe o crescimento em uma direção, você vai ter o que a gente chama de craniosinostose, ok? O fechamento precoce de uma das suturas. E essa craniosinostose vai fazer com que você tenha uma malformação craniana. E aí a gente começa a falar das sinostoses cranianas. A primeira sinostose, lembre, sinostose é o fechamento precoce das suturas. A primeira sinostose que a gente vai falar é a sinostose sagital. Essa aqui, ó. Imagine que na criança ela nasce com essa sutura sagital aqui já fundida.
ela não vai conseguir crescer a cabeça para o lado esquerdo nem para o lado direito. Então ela vai ter o quê? Uma sinostose sagital. Se você não consegue crescer para os lados, qual é a única direção de crescimento que você vai ter? A direção coronal e a direção lambidoide. Então vai crescer antero-posterior. O bebê vai ficar com a cabeça fininha, achitada, porque não cresce. Para os laterais, porque você tem a sutura sagital já sinostosada, né? Já com sinostose, já fundida. E o único crescimento que vai ter é antero-posterior. A gente chama isso de dolicocefalia. O paciente tem uma dolicocefalia quando você tem um crescimento antero-posterior pronunciado. Escafocefalia e dolicocefalia são as mesmas coisas. A única diferença é que a escafocefalia, aqui na região da sutura sagital, você vai ter uma proeminênciazinha se formando, assim, uma proeminênciazinha. E aí, se você tem essa proeminênciazinha, essa cristazinha se formando, a gente diz que é uma escafocefalia. Escafocefalia quer dizer navio invertido. Parece um navio invertido, porque o navio não é assim, ó. Não é isso? O navio não é assim, ó. Tem essa pontinha aqui. Se a sutura sagital você tiver uma proeminênciazinha, assim, né? Você diz que é uma escafocefalia. Mas tanto a dolicocefalia quanto a escafocefalia são crescimento antero-posterior do crânio do paciente, porque ele tem um fechamento precoce da sutura sagital. Tranquilo? Dúvidas? Entenderam a sinostose sagital, que a gente chama de dolicocefalia ou escafocefalia? Tranquilo? Então aqui, ó, cabeça achatada aqui, né? Ó, de frente. E quando você olha de lado, ó, olha o tamanho antero-posterior. Gigante, tá vendo? Escafocefalia. Diferença de escafo e dolicocefalia. As duas é a mesma coisa. As duas são crescimento antero-posterior. A diferença é que, por vezes, quando você tem esse crescimento antero-posterior, na região da sutura sagital, você pode ter uma proeminênciazinha, ok? Uma cristazinha. Uma cristazinha assim mesmo, ok? Essa crista a gente chama de escafo. E aí a gente diz que o paciente tem uma escafocefalia, ou seja, um crânio em navio invertido. Porque quando você pensa em um navio, o navio não é assim, ó, né? Não tem essa parte do navio que fica embaixo, que ela é assim, ó. Então parece um navio realmente invertido, porque tem essa cristazinha em toda a região da sutura sagital do paciente. Por isso que a gente falava de escafocefalia. Só que tanto a escafo quanto a dolicocefalia são sinostose sagital, ou seja, são aumento do diâmetro antero-posterior. Beleza? E quando a gente vai ter a sinostose das coronais, daqui da frente? Ou seja, o paciente não consegue crescer para frente. Se ele não cresce para frente, ele vai crescer para onde? Para os lados. Então, você vai ter uma braquicefalia. Lembre, você tem as suturas coronais que o crânio cresce para frente. Você tem as lambidoides que crescem para trás. Não é isso? Se você tem fechamento de tantos as coronais, ou das lambidoides, ou das duas, da coronoide e da lambidal, você vai ter um crescimento só para os lados, porque só a sutura coronal vai estar crescendo. Então você vai ter uma braquicefalia, que é o crescimento do crânio lateralmente. Tranquilo? Então você vai ter um fechamento precoce das coronais. Lembra, as coronais são essas aqui, ó. Se você fecha, o crânio não cresce para frente. Se você fecha as lambidoides, o crânio não cresce para trás. Qual é a única forma dele crescer? Para um lado e para o outro. Então ele fica achatado aqui e muito largo. Ele fica desse jeito aqui, ó. Ele fica pequeno antero-posteriormente e ele começa a aumentar para os lados, apenas porque só a sutura sagital, não é isso? Ela está realmente, aberta, né? Para que você tenha esse crescimento. Tranquilo? A gente chama isso de braquicefalia, ok? E aí, normalmente, né? Quando você tem a braquicefalia, você pode ter a turricefalia, que se não cresce para frente e para trás, vai crescer para os lados, mas também cresce para cima, ok? Quando cresce para cima, a gente chama isso de turricefalia. Então a turricefalia é onde você tem a parte frontal, superior frontal por vezes, evolui com aspecto proeminente, superpondo a face, elevando-se exageradamente, conhecida como turricefalia. Então é isso aqui, ó. Tá vendo?
Se você não cresce para frente porque as coronais estão fechadas, você pode crescer para onde? Para cima. E aí se você cresce para cima, ele fica com aspecto em torre. E aí você chama isso de turricefalia. Então a turricefalia é um subtipo da braquicefalia. Então quando você tem turricefalia, você tem braquicefalia. Ou seja, você tem o diâmetro antero-posterior reduzido e o aumento do látero-lateral. Tranquilo? Deu para entender? Tranquilo. Então, recapitulando. Você pode ter ou o fechamento da coronal e da lambdoide das duas, ou só da coronal ou só da lambdoide. Tanto os três mecanismos vai fazer com que você restrinja o crescimento antero-posterior. O lateral vai acontecer de forma mais pronunciada e vai ficar com a braquicefalia. Então, se você tem lambdoide e coronal fechadas, a braquicefalia vai estar mais evidente. Se você tem a coronal fechada, mas a lambdoide está aberta, você vai crescer para trás. Só que aqui no lado você vai crescer muito, então ainda assim você vai ter uma braquicefalia. O lado que não está crescendo, ele vai ficar achatado. Então, por exemplo, esse crânio aqui, ó. Você teve um fechamento precoce das suturas coronais e esse lado ficou achatado. Você teve um crescimento para um lado e para o outro e um crescimento para trás também. Tranquilo? Então, andolicocefalia. Não, braquicefalia. Tranquilo? E se você tiver apenas uma sutura coronal sendo fechada? Porque lembre, isso aqui é a sutura coronal, né? Se ela está fechada, você não cresce para frente. Mas se só uma das coronais estiverem, porque lembram, a gente tem duas coronais, a coronal esquerda e a coronal direita. E aqui nós temos a fontanela anterior, que é a bregma, né? Se só uma das coronais estiverem fechadas precocemente, a gente tem a plagiocefalia, que é o crescimento transversal do crânio do paciente. Ou seja, o lado que fechou não vai crescer. O paciente vai ter um aumento transversal da cabeça, do crânio. Ok? Por quê? Esse lado aqui cresceu para frente, esse lado cresceu para o lado, esse aqui cresceu para trás, esse cresceu para o outro lado. Essa parte aqui, anterior lateral esquerda, então anterolateral esquerda aqui do paciente, não vai crescer, porque a sutura sagital está fechada, então não cresce para cá. Então vai ficar com esse aspecto, ó, transversal. Sempre que você tiver esse aspecto, você vai falar de plagiocefalia. E aí a plagiocefalia é o aumento do diâmetro transversal do crânio do paciente. Pode ser uma plagiocefalia anterior ou pode ser uma plagiocefalia posterior. Porque se você tiver a lambdoide de um lado com a sinostose, aqui vai estar normal, só que aqui vai estar o quê? Aqui não vai crescer e aqui vai crescer para cá. Então você vai ter uma plagiocefalia posterior. Tranquilo? Então fechamento apenas de uma coronal, plagiocefalia anterior. Fechamento apenas de uma lambdoide, plagiocefalia posterior. E aí o paciente, né, a criança vai ter esse aspecto transversal do aumento do crânio. E a gente fala do sinal do olho de Arlequim, né? Onde uma fronte vai crescer e a outra fronte não vai crescer, porque aqui a sutura não tá, a sutura coronal esquerda está fechada. Então você vai ter esse aspecto aqui. Então você vai ter um alongamento superolateral da órbita não afetada em comparação à órbita afetada. Então a órbita afetada ela vai ficar mais baixa, não é isso? E vai ficar encurtada em relação à órbita que não está afetada, que cresceu. A gente chama isso do sinal do olho de Arlequim. Tudo bem? Ficou entendido plagiocefalia? Dúvidas aqui? Tranquilo, né, Rafael? É de boa entender. Decorar que é uma porra. Agora, quando você entende, tá tranquilo demais. E aqui, ó, uma plagiocefalia posterior, igual eu falei para vocês. Aqui tá normal, ó. Você não tem a fronte, uma maior que a outra, então tá normal. Suturas coronais foram normais. Teve o crescimento lateral, de boas, né? Ou seja, a sutura sagital tá de boa. Agora, quando chega aqui nas lambdoides, ó, você percebe que essa lambdoide aqui ela tá normal, porque cresceu para cá. Só que essa lambdoide aqui, ela teve uma sinostose, ela teve um fechamento precoce, então não cresceu nessa direção a cabeça. Então ela tem uma plagiocefalia posterior devido a uma sinostose precoce da sutura lambdoide direita do paciente.
Olha que questão bonita poderia cair. Diga qual é o tipo de craniossinostose do paciente e onde é que está o problema. Tem uma plagiocefalia posterior devido a uma sinostose precoce da sutura lambdoide direita do paciente. Não é isso uma questão bonitinha de cair para vocês? Então é isso aí, ó. Plagiocefalia. Aqui a fronte está normal, então cresceu os dois coronais. Lateral está normal, então a sutura sagital está normal. Agora, quando chega aqui nas lambdoides, ó, aqui cresceu, então aqui está normal. Aqui que ficou restringido o crescimento para cá. Ó. Então você teve uma sutura lambdoide com sinostose precoce na sutura lambdoide esquerda. Ok? E, para finalizar as sinostoses cranianas, nós temos a sinostose metópica, né? Que é a trigonocefalia, onde o paciente vai ficar com a cabeça, a criança vai nascer com a cabeça em formato triangular. Não é isso? E a gente relembra o que é a sutura metópica. Ó. A sutura metópica é a sutura que liga os dois ossos frontais, de um lado e do outro, tá vendo? Se essa sutura metópica, ela tá com sinostose, ou seja, ela já está fechada, a fronte do paciente não vai crescer para onde? Para os lados. Então ela vai ficar aqui sempre, bem juntinha aqui sempre, desde que ele nasceu. Como as outras estruturas vão crescer, não é isso? Então as outras estruturas vão crescer e aqui vai ficar bem assim, ele vai ficar como? Com as estruturas posteriores grandes e a frente juntinha, pequenininha. Então ele vai ficar com aspecto triangular, trigonocefalia. Então uma sinostose precoce da sutura metópica. Ok? Trigonocefalia. Fusão prematura da sutura metópica, restringe o crescimento transversal dos ossos frontais, ou seja, para um lado e para o outro dos ossos frontais. Tranquilo? Então, aqui, ó, sutura metópica vai estar aqui acontecendo. A sagital vai crescer para o lado esquerdo, para o lado direito. A coronal para frente e para trás, mas os benditos ossos frontais, que deveriam crescer para cá e para cá também, porque o aumento é global, não vai crescer, vai ficar paradinhos aqui de como ele nasceu. Isso vai fazer com que cresça as estruturas e você fique com um aspecto triangular, trigonocefalia. Então aqui, ó, paciente com trigonocefalia. Essa imagem aqui é muito boa, terceira para ver. Cresceu, cresceu, cresceu para trás, cresceu para frente. Só que os frontais, que era para crescer para cá e para cá também, para ficar ovalada, né, a cabeça, não cresceram porque a estrutura metópica que liga os dois ossos frontais estão com a sinostose precoce. Então, trigonocefalia. Beleza? Dúvidas? Tem dúvidas? Ou tá de boa? Deu para entender? E sinalizem aí. Beleza? Então vamos lá finalizar nossa aulinha com outros aspectos que a gente avalia do crânio do paciente. Então, primeira coisa, eu estou avaliando a cabeça. O que eu vejo primeiro? Formato da cabeça. É um formato atípico ou é um formato típico? Se for um formato típico, é uma escafocefalia, é uma dolicocefalia, é uma braquicefalia, é uma trigonocefalia, é uma turricefalia, é uma plagiocefalia anterior, posterior, entendeu? São os formatos típicos da cabeça do paciente. Depois que eu vejo a forma, eu vou ver o que é o tamanho, né? O tamanho eu comparo a cabeça, o crânio em relação à face. Se a cabeça for desproporcional à face, ela for maior, eu digo que eu tenho uma macrocefalia, não é isso? Então, o normal é que o paciente seja normocefálico, tamanho proporcional à face. Se o crânio é maior proporcionalmente à face, eu tenho uma macrocefalia. Causas comuns: sífilis congênita, hidrocefalia, acromegalia e raquitismo. Tranquilo? Então, hoje em dia é bem pouco, mas antigamente você tinha muito problema com hidrocefalia. E aí você tinha um aumento do líquido ali no cérebro do paciente, do líquido cefalorraquidiano no espaço subaracnoide. Como as suturas não eram fechadas, aquele cérebro, aquele líquido começava a crescer, crescer, crescer. E como as suturas não eram fechadas, você começa a crescer também, os ossos, né? E aí ficava com esse aspecto aqui gigantesco, né? Uma hidrocefalia. Hoje em dia, normalmente, isso não acontece porque é algo que rapidamente a gente resolve. Não é isso? Então, é isso aí, a macrocefalia. Já a microcefalia é quando, em comparação à face, você tem um crânio pequeno.
né? Então aqui é o normocefálico, ó. Agora é uma microcefalia. Você tem a face aqui. Agora olha como o crânio é pequenininho em relação à face, proporcional. Você disse que o paciente tem uma microcefalia, que é muito comum em quem? Quem tem toxoplasmose, rubéola, né? Infecção por vírus da classe do herpes vírus, né? O HSV e o Epstein-Barr vírus, EBV. E muito comum que a gente passou recentemente por um surto de microcefalia devido ao quê? Ao Zika vírus, né? Então o Zika vírus, quando infecta gestantes, o bebê pode nascer com microcefalia, tranquilo? Então a gente já viu a forma, então a forma atípica, o tamanho normocefálico, pode ser macrocefálico ou microcefálico, e depois, né, aqui outras imagens, ó, macrocefalia, macrocefalia, uma microcefalia, ó, a microcefalia aqui, olha a face e olha o tamanho do crânio, como é pequeno em relação, ou seja, o sistema nervoso desse paciente, o encéfalo, não foi totalmente desenvolvido, causando o que? Uma microcefalia. E é justamente aqueles agentes etiológicos ali que a gente falou, toxoplasmose, Epstein-Barr, Zika, agem lá na formação embriológica do bebê, fazendo com que você não tenha uma boa formação do sistema nervoso. Não é isso? Então você nasce com uma microcefalia. E, além da forma e do tamanho, a gente vê os movimentos e a posição. Então, em posição, a gente pode ter uma posição simétrica da cabeça, né? Aqui. Ou o bebê pode nascer com torcicolo congênito, onde você tem um desvio lateral da cabeça do bebê. Isso a gente chama de torcicolo congênito. Pode ser o quê? Alterações no desenvolvimento do esternocleidomastóide. Então, você nasce com o esternocleidomastóide mais curto, ok? Então, se você nasce com o esternocleidomastóide mais curto, o que isso vai acontecer? Você vai inclinar a cabeça para o lado oposto que está afetado e uma rotação para o lado afetado. Você vai ficar assim, ó. Porque vai puxar, né? O esternocleidomastóide vai puxar a cabeça para esse lado e você vai rotacionar para o lado que não está afetado. Então, você vai ter o torcicolo congênito, onde o bebê nasce com a cabeça assimétrica devido a uma má formação do desenvolvimento do músculo esternocleidomastóide. Tranquilo? Então você avalia a posição da cabeça também. É uma posição simétrica ou o paciente apresenta desvio de cabeça. Esse desvio pode ser por causa de um torcicolo congênito ou pode ser por causas extracranianas, né? Que não é devido a um torcicolo congênito ou muscular. Pode ser, por exemplo, para compensar um nistagmo, né? Então o paciente fica assim, né, com a posição não simétrica para compensar um nistagmo. Ou na doença de Huntington, né? Onde você vai ter, na miastenia graves, onde você vai ter uma pitose palpebral. O paciente fica com a cabeça elevada sempre, para que a pálpebra consiga ficar elevada, já que ele perde o tônus de elevar a pálpebra pelo músculo elevador da pálpebra, não é isso? Então, o músculo oculomotor, nervo oculomotor. E, por fim, a gente tem os movimentos anormais e involuntários. Então, o crânio atípico, tamanho normocefálico, né, um tamanho normal, não apresenta desvios, então é uma cabeça que está simétrica e sem movimentos involuntários. E a gente tem dois movimentos involuntários que a gente precisa saber. O sinal de Mussé, onde você vai ter movimentos voluntários, involuntários da cabeça, provocados pela batida cardíaca em situação grave de insuficiência aórtica. Ou seja, sempre que você tiver o batimento cardíaco, o paciente vai fazer isso, ó. E você, quando você ausculta, você vê que quando ele balança a cabeça, é sempre que tem a sístole cardíaca. E aí você vê que é um movimento simétrico com a sístole cardíaca e normalmente você tem como causa a insuficiência aórtica. E sinal de Fellete é o contrário. Ao invés de você pulsar a cabeça para frente, você pulsa a cabeça para trás. Ok? É o oposto do sinal de Mussé. Voltou, pessoal, a chamada? Deu uma caída aqui para mim. Voltou, Cleiton. Agora você repete Felete de novo, que aí cortou bem nessa hora. Pronto, o sinal de Fellete é o oposto do sinal de Mussé. O sinal de Mussé você vai ter o balanço da cabeça para frente, ó, anterior. Fellete vai ser um balanço para trás, para posterior, ok? Então vai ser uma pulsação da cabeça devido à pulsação das vértebras, devido à pulsação das vertebrais, ou seja, das artérias vertebrais. Então, o sinal de Mussé você vai ter movimentos involuntários de flexão, acompanhando a sístole cardíaca devido à insuficiência aórtica, e Fellete, devido à pulsação das artérias vertebrais, você vai ter uma
movimento involuntário para trás, ok? O mais comum é o sinal de Musset, ok? Que foi esse vídeo que eu coloquei um tempo atrás para vocês no grupo, ó. Sempre que você tem, ó, assista esse ponto vermelho, ele balança a cabeça para frente, tá vendo? Ó, tem assista, ele balança a cabeça. Ou seja, ele tem um movimento involuntário da cabeça e você faz ausculto e você vê que esse movimento é sempre onde você tem a sístole cardíaca. Você tem o sinal de Musset, que é um movimento involuntário da cabeça. Tranquilo? Então, cabeça, a gente viu que o paciente ele é um crânio atípico, é normocefálico, não tem nem macro nem microcefalia, simétrica e sem movimentos involuntários. Tranquilo? Depois que a gente faz essa inspeção, a gente termina com a palpação. E aí a palpação a gente tem que lembrar. Em crianças, a gente tem que palpar as fontanelas porque elas vão dizer informações muito importantes para a gente. Então a fontanela, o normal ela está plana. Se ela está abaulada, isso indica que você tem uma hipertensão acontecendo ali. Normalmente você tem uma meningite. Na meningite você tem uma inflamação acontecendo. Se você tem inflamação, você tem líquido ou pus ali naquele espaço subaracnoide, se for uma meningite bacteriana. Isso aumenta a pressão dentro da cabeça do paciente, fazendo com que ela fique abaulada, né? Então pode ser uma hidrocefalia ou pode ser uma meningite, causando esse abaulamento da fontanela na criança. Se ela tiver retraída, né? Isso vai indicar o quê? Desidratação. Então, quando você está desidratada, você também tem pouco líquido cefalorraquidiano. Isso faz com que você tenha uma depressão ali na fontanela, indicando que a criança está desidratada. Tranquilo? Então, a fontanela tem que ser plana. Abaulada indica hipertensão, que pode ser pelas meningites ou pela hidrocefalia. E ela pode estar deprimida, que pode ser sinal de desidratação do recém-nascido. Então, fontanelas, primeira coisa que a gente palpa, específico lá para crianças. Palpação geral do crânio, gente. A gente vai ver saliências, depressões, pontos dolorosos, ok? Principalmente onde? Na região do processo mastoide, indicando mastoidite, ok? Além de tudo isso, a gente vai ver a consistência óssea, né? Lembrar que uma consistência amolecida pode indicar sífilis, osteomalase e raquitismo. O ideal é que a tábua óssea seja rígida, né? Se a gente palpa e o dedo ele afunda no crânio, né? Em um indivíduo adulto, você tem que suspeitar disso. Você tem que suspeitar de um problema metabólico ósseo, do metabolismo ósseo. Pode ser o raquitismo, a sífilis, que pode atacar os ossos também, e a osteomalácia. E por fim, palpar o couro cabeludo, né? Ver a implantação do couro cabeludo, ser compatível com o gênero, né? Com o sexo, a distribuição, né? A quantidade, o aspecto e higiene e a presença de parasitas no couro cabeludo. Tranquilo? Então, a gente faz a inspeção da cabeça. Normocefálico, né? O tamanho está normal. É atípico, não tem nenhuma presença de nenhum craniosinostose típica. Você tem a cabeça centralizada, não tem nenhum desvio que pode indicar torcicolo congênito, não tem nenhum movimento involuntário e a palpação. Se for um recém-nascido, a fontanela está plana e se for um adulto, você vai falar que o crânio não tem nenhuma saliência, depressão, nem pontos dolorosos e a consistência óssea está endurecida, está rígida. Além disso, a implantação do couro cabeludo está compatível com o gênero, né? Está normal distribuído com a distribuição normal, a quantidade tá ok, não tem nem queda, né, que indicando alopécia, e o aspecto de higiene tá rígido, né, tá adequado. E aí a gente finaliza o exame geral da cabeça do paciente. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Contem aí. Nenhuma dúvida? De boa? Então é isso por hoje. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até a tarde, onde a gente vai ver a orelha.